Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade, ao qual Ele nos concede estarmos mais uma vez com a programação Momento Bíblico, diretamente do estúdio da Web TV Sun News, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, que Deus abençoe a vossa vida, por já estar conosco aqui no chat, por já estar conosco compartilhando, abençoando essa obra, fortalecendo cada vez mais esse projeto. Que o Senhor Jesus esteja te abençoando por esse propósito em Cristo Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, todos os meus irmãos em Cristo, de todos os ministérios, de perto e de longa distância. Que Deus em Cristo te fortaleça cada vez mais. Aos meus queridos irmãos da comunidade brasileira lá nos Estados Unidos, Deus abençoe os meus irmãos cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também ao meu pastor presidente, pastor Ronério Charles, do nosso ministério Remanescente em Cristo, ali na Rua Maravate 741, São Paulo, capital. Também quero mandar uma paz do Senhor Jesus para o nosso amado e querido amigo, pastor Jânio Júnior, lá do Ministério Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Adelfiore 2. Deus abençoe, meu querido, amado pastor, e a todos os irmãos obreiros, pastores do Santo Ministério. Vamos fazer uma pequena oração e após essa oração já estaremos adentrando no tema dessa noite e apresentando o nosso ilustre convidado dessa programação dessa noite. Senhor Deus e Pai, Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Pai, fala conosco, nos instrui, nos capacita. A todos que poderão ouvir essa programação, sejam abençoados, sejam esclarecidos, seja cada vez mais voltado ao saber dessa mentoria, do tema dessa noite, que seja, Pai, para a tua glória e para o teu louvor em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nessa noite, irmãos, tema de hoje, capelania e suas abordagens. Estou muito feliz, muito alegre pelo convidado dessa noite estar abrilhantando esse programa que eu posso fazer a menção, programa número 100, o 100º programa para a glória de Deus. Estamos aqui na Web TV Sun News. Hoje faz o programa número 100 e estou muito feliz pelo tema de hoje, pelo assunto que irá ser transcorrido para a glória de Deus. E hoje comigo está nosso amado e querido pastor Rafael Moura, capelão, diretor, terapeuta, isso. Enfim, ele vai dizer o que mais ele tem. Eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus e uma boa noite em Cristo. Paz do Senhor Jesus, boa noite, evangelista Fábio, grande homem de Deus, grande amigo. É um prazer, a alegria nossa estar nesse programa, podendo contribuir para aquilo quanto for necessário para o reino. Agradecendo também aqui a todos os internautas que estão acessando, que vão acessar. Bem também aqui o nosso produtor aqui da Sun News e toda a equipe aqui que faz parte desse belo cenário e programa que será certamente mais do que abençoado. E aí, 100º aniversário é bom demais estar aqui nesse dia. É muito feliz e uma honra também tê-lo aqui conosco, viu? Porque Rafael Moura não é fácil, viu, irmãos? A agenda do homem é uma agenda abençoadíssima, graças a Deus por isso. E está aqui conosco para tratar esse assunto tão importante, de suma relevância dentro da obra do nosso Deus e principalmente também, pastor, acredito, dentro de um contexto cidadania, dentro de um contexto ações sociais, e isso é muito importante, principalmente dentro do cristianismo. Fique à vontade, pastor, para esclarecer mais para os nossos queridos amados irmãos que talvez estão chegando agora, não sabem o que significa capelania, não sabe o que significa ser um capelão, ser um terapeuta espiritual, um diretor terapeuta dentro desse segmento. Fica à vontade. Sim, hoje nós atuamos, como capelão. Eu sou diretor da Capelania Geral aqui no estado de São Paulo e também a nível Brasil. Hoje nós somos indicados para auxiliar projetos que de alguma forma funcionem no cuidado de pessoas. Então, o que é capelania? Eu vou contar primeiro o que é capelania, onde surgiu, né? Porque onde surgiu o nome capelania, né? Os nossos cursos, né? Nós temos a oportunidade de falar da onde surgiu,
por que existe a capelania, né? Conta-se a história, né, que na França, logo após a Segunda Guerra Mundial, um sargento chamado Martinho, ele está percorrendo na cidade, e a cidade está em guerra, está aquele processo, e ele era cavaleiro, ele estava em cima da sua cavalgadura, e ele percorrendo a cidade, ele viu um homem estirado ali no meio poderia dizer, rua da época. E qual foi a ação dele? Ele desceu da sua cavalgadura, ele pegou a sua espada, e com a sua espada ele cortou a parte da sua capa, que geralmente era notório que todo cavaleiro tinha uma capa, e cobriu aquele homem. Naquela ação, alguém viu, dentre que estavam com eles, pegaram depois de um tempo aquela capa e inauguraram a primeira igreja, a igreja das capas, viu? Aí foi a primeira igreja das capas. Entendi. Veio lá, na França. Só não pode ser a capa preta, né? Só não pode. Geralmente era vermelha, que também não é bom, dependendo do lugar. Apenas uma capa com uma cor simbólica, nada levando a sério. Mas aí inaugurou a igreja das capas. Tempos depois se tornou capela, que hoje capela está em todo mundo. Por isso que existe as capelas dentro do hospital, dentro das próprias QG, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, todos os lugares que de alguma forma atende pessoas, tem uma capela para prestar um serviço religioso, para a pessoa ter um momento de espiritualidade e tudo mais. E depois, anos depois, se tornou o nome capelania, porque veio desse nome da capa, que de alguma forma foi um ato de solidariedade, de amor, de caridade para alguém. Alguém tirou uma parte sua para cuidar de alguém. Então aquela ação se tornou um ato que demonstrou caridade. Também isso daí começou no mundo inteiro. Hoje temos essa abertura, né? Entendi. Por conta disso. E ficou um envolvimento, né, pastor? Sim. Porque aí um envolvimento até de entrega para que o próximo seja até conhecido através dessa ação, né? Hoje também, não sei se poderemos entender também, quando se fala em capelania também, essa entrega, dentro de um contexto não só espiritual, mas de um contexto de envolvimento ao próximo, né? Mas isso também, quando Jesus ele fala de amor ao próximo, envolvimento, ele traz também uma questão de, não a palavra capelania, né? Mas ele traz, ele faz exemplos de obras que faz com que hoje, com o conhecimento da capelania, né? Capelão, né? Ao exercício bíblico e também pessoal, né? E aí esse nome capelão veio antes, depois. Nós estamos falando da Segunda Guerra, muito recente, mas a capelania já existia. Assim, nós vamos falar o maior capelão, eu estou redigindo algo nesse sentido, né? Falando nesse sentido, é o próprio Deus que foi atrás do homem quando ele pecou. O homem pecou, ele caiu, teve a sua queda, e o próprio Deus foi ao encontro dele e vestiu ele. Ele estava nu e ele vestiu ele. Ele tinha fome, ele deu de comer. Ele tinha sede, o próprio Deus fez isso com o homem, e de alguma forma trazendo ao homem a sua, voltando, né, a sua origem ao Criador. Porque todo homem, primeiro, ele precisa ter um encontro com ele, saber quem ele é. E todo homem tem um encontro consigo, ele tem um encontro com o Criador. Certo, então o próprio Deus, o Criador, ele fez que o homem, de alguma forma, ele tenha o anseio de voltar ao Criador. E por quê? Porque ele sempre foi atrás. E depois, anos depois, o nosso maior capelão que doou a sua vida, que é próprio Jesus. Não existe um ato de amor tão significativo e tão real como esse. Nenhum homem na história, falando um homem vindo em terra, como homem, entregou a sua vida por amor. Não foi a uma pessoa, foi a uma humanidade. A toda a humanidade. Jesus fazendo um ministério de capelania, né? Poderíamos interpretar dessa forma, né? Sem dúvida. Essa forma de capelania. E o ID de Cristo, Marcos 16:15, esse pregar o evangelho, né? Poderemos até entender que seria uma abordagem, um feitio de capelania lá atrás, né? Da época de Cristo. E deixando para as igrejas, né? Deixando para o povo nos dias de hoje, né, pastor? Sem dúvida. E o nome, que depois hoje é um cargo tanto eclesiástico e militar. Hoje a capelania, qual é a diferença do capelão? Que aí surge a capelania e aí abre-se, hoje tem capelães espalhados no mundo inteiro,
dentro da Força Aérea Brasileira, dentro de outros países, do Exército, da Marinha, em outros lugares, da Aeronáutica, todos os lugares, e eu acredito que todos os lugares ainda vai ter. Estamos trabalhando para isso também, que as escolas precisam ter um capelão. Tem pessoas que já exercem, por exemplo, algum exercício nesse sentido, mas a capelania ela é muito abrangente. Então, é necessário ter um capelão que vai exercer esse trabalho de cuidar de pessoas, porque não é só, talvez, a cura que ocorria na época de Jesus, isso era muito importante também, por isso propagava. Mas o cuidado das pessoas, de cuidar, de orientar, ouvidoria. Uma mentoria, né? Esse é o ato do capelão, tanto no questão social, espiritual, e aí a capelania nós temos pelo menos mais de 40 áreas do exercício da capelania, né? Então, faltar-me-ia tempo hoje para nós falar as 40 aulas. Se eu for falar as 40 áreas... Mas as primordiais tem várias que é mais nítidas, né? Nós vimos a nítida dentro do Exército, da Marinha, isso da área militar. Tem as questões sociais hoje, tem a questão hospitalar, enfim, são vários eixos. Lógico, tem umas que conecta com a outra. Ela tem uma conexão, né? Porque é muito próximo ali, né? Então uma acaba puxando, interligando, né, a outra, né? Dentro do exercício do capelão. E é bom definir com o capelão que se forme, que ele saiba qual é a área que ele vai atuar. Ele vem para o curso, para um dos cursos básico, médio, avançado, depende muito da situação, e ele precisa ter certeza com qual é a área que ele vai atender. Talvez ele não consiga atender todas, são muitas áreas, mas é importante que ele tenha pelo menos ciência e saiba, ele pode atuar em várias áreas, mas é bom se especializar numa área, que aquela área ele tenha domínio para poder realizar da melhor forma, com mais resultado e mais qualidade, né? Quando o senhor fala de áreas, diversidade, por exemplo, o capelão que ele trabalha com a família, né? E em outra parte, o capelão que poderia estar trabalhando com detentos, sim, né? Sistema prisional, sistema prisional. E nessas áreas distintas, é necessário ele ter o conhecimento. Poderíamos entender assim para o público que está nos assistindo, entender a questão de como o diálogo, a postura, o comportamento, né, pastor? Para como ele se dá, vivenciar essa situação, né, que não é a mesma coisa do que tratar de uma família, tratar ou igreja, né, ou de uma escola comum, né, onde tem jovens, adolescentes, crianças, aonde já começa a se ingressar pelo interesse e o conhecimento de capelania. Sim, por isso que quando vem para um curso, geralmente até na inscrição mesmo, porque depois eu vou falar sobre isso, a pessoa precisa já identificar a capelania escolar, que nós falamos, tem a capelania universitária, tem a capelania prisional, que nós já falamos, tem até aqui pessoas que estão aqui agora no chat, que foi resgatado dentro do sistema prisional e hoje faz trabalho dentro do sistema prisional por conta de um capelão que foi lá dentro do sistema prisional e atuou, e hoje essa pessoa virou um capelão. Ele estava atrás das grades, foi resgatado e hoje ele é capelão. E esses dias nós vamos estar esses dias juntos, nós já estivemos em várias questões, e é tão lindo isso. Isso não tem preço. Você vê uma pessoa que estava atrás da grade, Deus recupera, ela sai de lá, que nós chamamos ela restaurada ou reabilitada à sociedade, ela ingressa novamente à sociedade, porque ela foi tirada da sociedade pelo problema pregresso dela, né? E aí ela é introduzida de novo. Hoje ele trabalha, casou, é obreiro, ministro do Senhor. Entendi. E é capelão dentro do sistema prisional. Constituiu uma família, né? Constituiu uma família. Uma família espiritual, que é obreiro. Isso. E exercendo o testemunho, né? E valorizando aquilo que Deus o chamou. Né? Sem dúvida. Primeiro, resgatou, como o senhor falou, e o chamou para ser um obreiro de Cristo e dando exemplo como capelão. Sim, isso não tem preço, né, pastor? E aí é impagável. É muito maior esse trabalho, e é muito importante esse trabalho da capelania em vários, só que como nós estávamos falando, precisa se habilitar. Entendi. Não adianta, muito importante a pessoa que tem o amor, o desejo de realizar um trabalho social, um trabalho prisional, hospitalar, enfim, ele precisa se habilitar. Porque se ele não se habilita,
ele atrapalha também quem está realizando o trabalho. Por isso que nós temos curso básico, aí depois tem a questão de estágio, tem curso profissional. Entendi. Quando eu digo profissional, por quê? Porque na área profissional, por que eu estou aqui, de repente, pergunta, por que ele está todo, né? Trajado dessa forma, né? Por que ele está dessa forma trajado? Porque tem esses brasões, porque esses adornos, né? Tem um significado, porque se eu for acessar um ambiente, dependendo do ambiente, eu tenho que ir desse jeito, porque eu vou estar caracterizando o meu trabalho. Certo. E para as autoridades ao qual eu vou estar falando. Tem outros lugares que nós vamos só com a camisa, que eu acho que muitos já viram, quem não viu, depois você vai ver uma camisa que é azul marinho, que é a mesma da aeronáutica, aí tem as insígnias, nós chamamos também, todos os adereços, tudo certinho, os brasões do logo da capelania onde eu presto. Sim. Tem outras capelanias, e cada um dentro da sua medida. Lógico. E se tiver também documentada, porque é um órgão também, é uma instituição, disso, né? Tem CNPJ, tudo certinho. Não é só o nome, capelania. Não é uma aparência. Não, tem RI, tem estatuto, tem tudo. Temos que prestar contas, temos que ter todo um processo diante das autoridades. Entendi. Civis e militares. Então, e públicas também, por não dizer, a questão pública também, que nós atendemos algumas questões que depois nas fotos nós vamos falar, alguns dos setores que nós desenvolvemos trabalho dentro da capelania com equipes. Nós temos várias equipes treinadas, preparadas para aquela ação específica. Inclusive, vou pedir para a produção preparar as fotos. Tá passando aqui no slide aqui, de fundo, né? Mas aí a produção tá passando. Eu queria que o senhor comentasse, né? Desse mais detalhes sobre essa questão. Então, esse daí é o curso de paz, é o pastor Jânio Júnior lá. Isso, ele é o professor, coloquei ele lá como professor. Esse é o curso de capelania. Foi aqui em Caieiras, esse último curso. Isso é dentro do abrigo. Nós estamos dentro de um abrigo. Não mostra as crianças, ali é a minha família. Certo. Né? Ali é outro curso de capelania. Ali é na Secretaria de Desenvolvimento de Políticas sobre Drogas, Barueri, na cidade de Barueri. Ali os GCMs, que faz parte da secretaria. O pessoal também que fizemos, foi agora no Natal, nós fizemos o evento assistencial com as crianças do abrigo. Foi feito o bolinho, fez presente de Natal, e o tema era o menino que não gostava do Natal, e aí ele conhece o significado do Natal, que era a pessoa de Jesus. Entendi. No final, a menina fez realidade teatro, sobre o Natal, né? E aí falamos sobre o Natal, mas depois mostramos a realidade de Jesus, e aí não tem preço. E isso daí você traz uma identidade, né? Ali o GCM que nós tivemos na cidade de Barueri, né? Aí a equipe que esteve lá fazendo a apresentação antes, né? Nós tiramos foto, a Panetone, todos os colaboradores da instituição. Essa é minha mãe, que a primeira é minha mãe, a segunda é a Silvana, que trabalha na Fundação Casa. Ali na Casa de Idosos, lá em Arujá, nós temos casa de recuperações, casa de idosos que nós atendemos, abrigo, temos a Fundação Casa, sistema prisional, sistema hospitalar. Nós temos cursos diversos para cada área específica da área da família, casamento, fazendo civil e religioso, realizando matrimônio civil e religioso. Sim. Enfim, para cada área nós temos equipes diferentes, professores. Às vezes tem algum outro professor que tem uma abordagem maior de algum tempo, e eu me especializei em várias áreas, por isso que nós temos muitos braços, né, em comunidades onde o tráfico de droga tem ali o nosso alvo, independente disso, é as crianças. São mais de 1.000 crianças sendo alcançadas todos os meses para levar alimentos e de alguma forma levar conhecimento para elas não entrar no submundo das drogas. Entendi, porque aí a mente está ocupada. Sim. E principalmente para coisa boa, né? Sim. Porque aí não tem como o inimigo vincular a mente de um jovem que já vive numa situação, muitas das vezes em locais deprimíveis, difíceis, desprovido de algumas situação financeira, e muitas vezes é fácil para esse jovem, para esse adolescente, ele está vinculado muitas vezes ao mundo do crime, ao mundo dos vícios, né? Por falta muitas vezes de instrução, de apoio, ou como diz por aí, mais oportunidades. Oportunidade eu acredito que muita gente tem, né, pastor? O problema é que muitas vezes nas comunidades, alguns casos, né, a maior parte, tanto é que, como eu sou terapeuta também na área de dependência química, e sou professor, e eu sou representante
da Federação Nacional dos Profissionais que tratam alcoolismo e outras drogas, tanto em São Paulo e no país também a gente tem feito em outros estados, né? Nós estamos hoje em pelo menos 4 estados que nós temos tido acesso, contato, certo. treinamento, e geralmente a família geralmente é o fator. Às vezes o pai já teve acesso ao uso às drogas, ou a mãe, o ambiente que ele está ali já é meio delicado, né? Fragilizado e suscetível a ele, de alguma forma, nós chamamos na questão de terapia, nosso fator terapêutico para a família, para eles, é o fator de reprodução. O que o meu pai foi, ele acaba reproduzindo a mãe. Então, espelhamento, né? acaba sendo o reflexo daquilo que ele está vivenciando dentro de casa, infelizmente. Acaba crescendo porque vê o pai da forma, a mãe, e acaba, então meu pai é assim, eu vou acabar sendo igual, né? Sim, acaba, e não porque ele quer, porque a criança dos 5 aos 12 anos, geralmente ela, eu chamo como esponja, né? Ela está absorvendo tudo, tanto pela que ela está vendo como está ouvindo. Então tudo que ela está ali no seio da família, ela está absorvendo, e é aquilo que ela vai reproduzir. Pode ver que a criança agressiva na escola, já aconteceu caso, já vi um caso de criança sendo agressiva, por quê? Porque o pai, a mãe, tem um fator de agressividade dentro da casa. E ele reproduz na onde? Ele não consegue falar. Então ele reproduz com as suas ações no ambiente que ele vai estar convivendo. Pelos seus atos. Seus atos. Isso é o que faz com que muitas famílias, não só dentro e fora da igreja, acabam sendo comum numa igualdade. Igualdade de quê? De uma forma de ser, né? Tirando a questão Bíblia, né? Tirando a questão espiritualidade, mas a questão do convívio familiar, né? Entre um esposo, uma esposa, filho, enfim, a forma de como é essa família no seu ato, no seu jeito de ser, né? E isso faz com que poderíamos entender também, pastor, que nessa questão, nos dias atuais, muitas famílias com uma referência, digamos assim, cristã, né? Congregacional, mas dentro do seu hábito familiar, é onde tem os conflitos, né? Geralmente os conflitos, porque não existe casamento perfeito. Deixa eu, de repente, quebrar um paradigma aqui, o padrão que diz, não existe casamento perfeito. Existe casamento que, de repente, ele consiga se relacionar, conversar, dialogar. E não é fácil. Então, existe algumas coisas que acabam ocorrendo no seio da família. Entendi. Que, se for positivo, vai reproduzir. Se for negativo, também vai reproduzir. E aí que entra um fator que não tem espiritualidade, tem questão de aprendizado, aprender a lidar com o dia a dia, saber ceder. Nós falamos muito nas palestras, geralmente, você consegue ceder, que às vezes a esposa está certa. Aí, será que o marido tá certo e aí a esposa vem ceder. Será que, aí, né? Aí começa aquele conflito. Aquele impasse. E aí, se alguém não ceder, aí vira aquela briga, aquela discussão, e isso não é saudável para quem está ali no seio, né? Entendi. Convivendo no dia a dia. Aí começam os conflitos. E ainda prefere, se ele está indo numa igreja, porque ele não passa o tempo todo na igreja. Ele passa o tempo 3 vezes por semana, o restante ele passa em casa, na escola, passa em outros lugares. E olha o desafio, é muito mais fora da igreja que dentro da igreja. Isso faz também, poderemos entender que isso faz também ser alguns lares cristãos que acaba tendo além desse conflito, acaba tendo dificuldade na sua espiritualidade, de servir a Deus, que poderemos entender assim, afeta o servir a Deus. Por quê? Porque diante de um contexto bíblico, está tudo bem, mas familiar não está bem. Então, o espiritual também afeta o que é familiar e o que é material, né? Então, se uma família vai bem em ambas as partes, igreja de Jesus e igreja no Senhor, e ao mesmo tempo família, acredito que vai bem. Agora, quando um dos pontos não vai bem, os demais acabam sofrendo, você percebe, tem essa questão de você perceber, até pela criança, pelo esse fator, por isso que é a importância da capelania, e ainda mais as formações, tudo, para você entender esses fatores sociais que ocorrem, que às vezes eles estão, imagina que a família está morando numa periferia. Ok. Então não quer dizer nada também, não dependendo do caso. Mas se ela não tem subsídios de ajuda financeira, se ela não tem uma atenção do pai, uma criança, da mãe, então ela tá faltando algo para ela.
E ela vai querer, de alguma forma, preencher essas lacunas. Como vai E ser? aí que tá a questão. E aí, por mais que ele vai para a igreja, ele vai ver, mas aqui na igreja é uma coisa, mas lá é outra. Aí começa aquele conflito. E aí ele começa a encontrar alguns caminhos, né, que aparecem sucessivamente, e ainda mais na realidade social daquela criança e daquela família. Então vai começar a trazer coisas que não eram, né, realidade, começa a ser realidade dentro do seio familiar. Como que o senhor acredita que está, por exemplo, a capelania no Brasil, né? Ou vamos trazer para o nosso estado de São Paulo. Como que o senhor acha que está essa questão capelania, né? A forma de como ela se desenvolve no nosso Brasil, no nosso estado? O senhor acha que hoje a capelania ela tem atingido o seu maior espaço de todo o contexto, como o senhor falou, familiar, sistema prisional, ministério, ou ainda continua sendo grandes desafios para esse crescimento? Ainda assim, sim, o Brasil, na realidade, em muitos lugares do mundo ainda, apesar de você saindo do Brasil, como diz o meu pastor, tirando a cara um pouco do Brasil para fora, a realidade da capelania é muito diferente do que nos outros países. Aqui ainda são muitos desafios realmente, e ainda falta muito entendimento do que é a capelania. Entendi. Então, por exemplo, o que a capelania faz? Nós não somos contra a igreja. E às vezes algum pastor, algum líder acha que a capelania ele quer ir contra a igreja. Não. Por exemplo, a instituição que eu sirvo, que eu sou membro dessa diretoria hoje, nós levamos cursos, por exemplo, eu levo seminário de evangelismo, de evangelização, tipos de abordagem na Cracolândia, mini Cracolândia, em cenários que muitas vezes muito complexo. Porque hoje eu sou novo, talvez, são 18 anos trabalhando na área, cuidando de pessoas. Entendi. Das drogas. É novo, chegou agora. Agora, estou começando agora. Tem gente aí, o meu professor tem mais de 30 e poucos anos, tem um professor meu, que foi o meu primeiro professor. Então, tenho 18 anos trabalhando, desenvolvendo projetos. Você viu, quando eu cheguei, eu estava até em reunião, falei para o senhor, né, que demoramos ali, porque outros projetos que nós prestamos assistência para auxiliar aquela instituição. Então a capelania hoje, o que falta é o entendimento, isso não estou falando a questão militar. Quando nós vamos a acesso a militar público, tem um respeito, um reconhecimento sensacional, porque ele sabe a importância da capelania. Entendi. Mas fora do eixo militar e vem para a área civil, há muitos bloqueios ainda. Falta ainda entender, parar para ouvir uma abertura. O que funciona. Então nós temos um grupo, nós temos um grupo hoje, eu tenho professores, tenho um professor que é especialização de teologia, eu tenho um professor que é igual o pastor Gênero, que é professor tanto de teologia quanto de Juiz de Paz. Nós temos vários trabalhos que nós temos desenvolvemos um livro, tem outros materiais que nós temos aí que em breve vai estar aí também. Tem um professor também bombeiro, tem um bombeiro na minha equipe, bombeiro mesmo, bombeiro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que ele trabalha nesse eixo, né? E é um dos meus professores, trabalha conosco, o instrutor Ariel, mandar um abraço aí para toda a equipe Gruvec aí. Fica à vontade. Tem a pastora alguém querer Gláucia, fazer alguma pergunta aqui, né? Fica à vontade. Alguém querer fazer alguma pergunta sobre capelania, sobre Juiz de Paz, algo dentro do segmento, sim, entra no chat aqui, compartilhe essa programação cada vez mais para que outras pessoas venham a ser alcançadas diante dessa instrução, dessa mentoria, desse conhecimento, dessa grande obra, dessa relevância que significa ser capelão e a capelania ao todo, né, pastor? Vou mandar um abraço para a minha equipe da Gruvec Brasil, diretor internacional, Jairo Rocha, mandar para a minha equipe lá de Santa Catarina, também Paraná, Minas Gerais, pessoal de Minas, minha equipe, os meus coordenadores de Minas, professora Gláucia, trabalha 30 anos dentro do presídio. Agora nós estamos a 5 Fundação Casa, ali na Raposo Tavares. Nós precisamos de mão de obra, a obra precisa, só que não é só ir. E não é um dia, por exemplo, olha para você ver, a capelania, a pessoa me liga, produção que está aqui, olha que a pessoa me liga, eu quero fazer capelania porque eu tenho uma pessoa para visitar. Rapaz, quando eu vou no presídio,
Tem 800 pessoas, 1000 pessoas lá. Tem milhares. Eu não vou lá para pregar pro filho da Maria, do filho do José. Pode até estar lá, mas eu não vou para isso. Isso é até egoísmo. A pessoa me ligar para ir pregar para uma pessoa, sendo que tem 800 lá, fora os funcionários, fora os colaboradores, fora os agentes de sistema prisional, às vezes até a família que está indo lá. Você imagina quantas pessoas passam num presídio só. Estou falando só. Aqui no P3 de Franco são P1, P2, P3. São 3 sistemas. Na última vez nós tivemos lá, que a minha primeira assinatura do livro foi para o diretor do presídio lá. Amigo, nós tivemos lá, foi um convidado para a Jornada da Cidadania, realizando. Olha a importância. Eu fomos com a capelania, mas eu fui como palestrante terapeuta para fazer falando sobre desenvolvimento com o processo do uso de alguma substância psicoativa. Certo. Então fui lá levar uma palestra. Uma palestra. E depois, naquele bojo, a gente acaba falando de espiritualidade. A importância de ter a fé, a importância de ter honrar a família. Nós falamos de tudo, honrar a família, e nós falamos porque nós fazemos uma jornada da cidadania para reintegração à sociedade. Então o detento está lá, então de alguma forma nós levamos uma palestra para reabilitação de volta à sociedade. Então ele participa e com isso ele ganha pontos positivos e aí vai levar informação, leva conhecimento. É verdade. E talvez muitos acontecem, muitos pode ser alcançado. Não vou dizer que vai ser todos. Eu gostaria que todos fossem alcançados. É igual o prazer de Deus, né? Que todos sejam salvos. Todos, mas nem todos. Mas se um só, já é um grande trabalho que foi feito. Se um só, que tem uma família, que não é uma pessoa. Aí que entra outro trabalho nosso da capelania. Quando eu trato uma pessoa, eu não estou tratando uma pessoa, eu estou tratando uma família. Aquela pessoa que eu estou tratando, ele é filho, ele é pai, ele é tio, ele é irmão, ele é tantas coisas. Então não é uma pessoa. E às vezes tem pessoa que não quer fazer um trabalho, é uma pessoa só, tudo bem, é uma pessoa se for na rua. Agora no presídio eu não posso ir lá e querer eu vou no dia que eu quero, não. Tem um sistema. No sistema prisional você tem que estar toda semana, pelo menos, ou 15 dias, mas tem que ter uma equipe específica, que não é fácil. Tem todo um trabalho muito sério e a pessoa tem que saber o que vai falar lá. Não é qualquer coisa, eu vou chegar lá, vou falar o que eu estou pregando na igreja. Jesus salva, né? Não é só Jesus salva. Não, é muito mais do que isso. Muito mais. E por isso que aí precisa também ter uma experiência com Deus para pregar isso lá. E não estou falando experiência porque foi preso. Isso não é experiência porque eu fui preso, talvez por ter um testemunho muito bom, mas isso não quer dizer nada. Porque eu fui liberto, amém, mas isso não quer dizer nada. Minha experiência com Deus, o relacionamento com Deus, que vai trazer o resultado para aquela pessoa. Eu nunca usei droga, eu nunca fui preso, eu vou no presídio. Nós ganhamos no ano passado muitas pessoas dentro do presídio, dentro das Cracolândias durante esse tempo, mas eu nunca usei droga, eu nunca fiquei preso. Mas não foi por isso que eu não fui pregar lá. Eu nunca fiquei assim, de alguma forma tão doente, mas eu prego no hospital. Então, a questão é a experiência com Deus. Entendi. O que eu falo, a disposição e estar se aperfeiçoando para realizar da melhor forma a obra qual Deus confiou para cada um. E entra também aquilo que nós, se olharmos perante assim, família. Eu vou fazer um curso de capelania porque de repente um parente meu está preso. Aí eu penso comigo, com esse desejo e objetivo de eu ir lá ver ele fora do tempo das visitas, né? Agenda, aquela coisa toda, mas eu estou indo lá com um capelão, mas eu estou também indo lá para ver o meu ente querido. Então isso não funciona dessa forma, né, pastor? Não funciona. Não é bem assim que essa banda toca, né? Tem uma legislação, por exemplo, a SAP, a Secretaria de Segurança Penitenciária, por exemplo, a pessoa que vai realizar a visita não passa só pelo nosso crivo, se eu posso dizer. Tem o crivo da SAP. Nós temos que enviar a documentação é avaliada por eles. Aí, por exemplo, eles liberam até 5 presídios. Então eles vão ver se aquela pessoa não tem nenhum parente nesse presídio a qual ele vai ser enviado. Entendi. Se tiver, não vai. Não vai ser naquele. Não vai ser naquele. Vai ser um outro, mas não aquele. Que não tem nenhum grau parentesco, né? Então passa pela secretaria. Uma avaliação. Que eles vão puxar lá para ver se não tem um grau de parentesco naquela unidade que de repente ele seria direcionado. Então não é. E às vezes a pessoa quer ir para um lugar, eu quero ir para lá. Não é assim. Sei lá, ver o. Não. Tem casos que nós recebemos, igual esse caso que eu recebi, eu recebo direto do diretor da penitenciária, ou os vice-diretor, alguém da linha da própria penitenciária, que eles
pede, só que eu mando carta, tem que mandar tudo certinho, tem que ter tudo documentado, as pessoas que vão, os documentos, é feita toda a avaliação e o que nós vamos levar, passa tudo por vistoria, o que entrou tem que sair, então o que pode, lógico, só entra aquilo que pode, por exemplo, nós já fizemos trabalhos que você não pode entrar nada, a gente queria, mas hoje vocês não vão entrar. Bom, nós vamos entrar com a Bíblia e o que eles falar. É 5 minutos. Nós viajamos 5 horas. A última, uma delas, nós viajamos 5 horas. Para falar, nem 1 hora. Só de viagem, só para ir. Só que demora mais de 5 horas. Só para ir? Porque eu saí da minha casa, já 40 minutos. Aí espera lá para pegar o ônibus. Aí o ônibus, a van que nós íamos. Vai para lá. Aí você vai. Até você passar no processo. Você fica 1 hora, no máximo, já chegamos a ficar. Acabou lá. Mais 5 horas para voltar. Você ficou mais tempo para chegar do que para estar. Para estar dentro lá. Mas aquela hora, para o preso que está lá uma semana inteira, sabe? Ele precisava só aquele... porque não é um raio, que nós chamamos raio, que é o lugar onde vai. São vários. E aí você imagina, raios. Você tem que ficar 10 minutos num, 10 no outro, 10 no outro. Para completar o tempo de 1 hora, né? Todas aquele raio. Então significa, por exemplo, para quem não conhece, é dado 1 hora, 60 minutos. Dependendo do lugar, sim. Vamos pensar que é o máximo que dá, pastor? Depende ou tem do mais lugar. do que isso? Depende muito da estrutura do que está acontecendo. Entendi. Então, vamos dizer, quando você vai com a equipe reduzida, a gente teve um raio lá que era 8 raios. O penitenciário tinha 8 raios. Então nós tivemos que se dividir. E aí um saía, falava uma coisa, ia pro outro trocava. E coisa de meia hora, 20 minutos para poder conseguir levar informação, porque todos precisam ouvir. Sim, e uns que às vezes nem ouvir, mas na hora que você leva a informação, ele ouve. E é lindo o final. É lindo quando alguém se dobra e fala: eu quero mudar de vida. Eu quero ajuda. Me ajuda. Eu aceito essa proposta que vocês estão... Essa oportunidade. E aí não tem preço. Não tem preço. Só mandar aqui também. Pastora Glaucia, já falei, pastor Hugo, a equipe é grande, mas vamos lá. Todos que estão no chat. Todos aí também, aí, ó, o Aline Trindade, o Eloy, meu amigo, grande amigo também, capelão, Samuel, Gabriela que entrou aí também, Eliane Almeida, obrigado, Deus abençoe todos vocês, pastor Leonardo da Casa de Recuperação, que está ao vivo também na nossa casa, uma das nossas casas. Hoje nós tivemos, como eu falei, levando salsicha, levando alimentos, levando ali nas nossas unidades, nas nossas bases que nós temos aqui no estado de São Paulo, para a glória de Deus. E em questão de hospitais, né? A gente sai de lá agora da prisão e vamos para o hospital agora, né? Onde tem a cura, onde tem um socorro. Como que um capelão ele age dentro de um hospital? Também, aí entra... novamente, documentação. Estou falando muito isso porque a pessoa pensa que é só ir lá. Tem coisas que ocorrem, por exemplo, uma pessoa que é próxima da minha família me conhece como capelão, e ele me convida para mim estar indo lá visitar. Então eu fui convidado ou fui direcionado para visitar. Olha, aconteceu isso, eu pode ir lá visitar. Visita é diferente. Normal. Visita aí normal nesse eu caso. Vou chegar fora do horário, não horário de visita, no horário até fora da visita, lógico, com algumas aberturas. Se ela está na UTI, dependendo do grau, não tem como acessar, a não ser que de alguma forma não seja algo tão um quadro clínico tão complicado. Mas se não, pela lei do artigo 5º, nós temos como acessar o ambiente devidamente credenciado. Entendi. Devidamente credenciado e também sendo educado, né? Porque não é chegar lá, eu quero entrar porque eu sou isso. Não, calma. O capelão tubarão. Não, eu tenho que ter toda a forma para pedir, para conversar, mesmo sendo habilitado, mesmo tendo todo documentinho bonitinho, eu preciso ter uma abordagem. Agora trabalho específico, tem dias e horas para isso também. E aí tem que enviar uma carta, os dados do capelão, diretor, né? Nós vamos assinar. Aí eles vão ver quais os dias da semana estão disponíveis, o dia e o horário. Então a pessoa tem que se habilitar o dia e o horário. É toda terça-feira? Então é toda terça-feira, 2 da tarde. Entendi. 1 da tarde, 10 da manhã. Então aquele dia e aquele horário. Há alguns horários fora disso, naquele hospital, porque cada hospital tem a sua demanda, mas pode ocorrer. Por exemplo, se está tendo emergência, você não vai entrar. Acabou de chegar alguém muito ferido, você tem que deixar acontecer lá. Depois que, como diz, a poeira baixar,
você pede a autorização para acessar, de novo, com toda a educação, com ética, com fala precisa. E lá não é para gritar, lá a gente não entra no mistério, a gente não. Às vezes é 2 minutos, 2 minutos, 5 minutos. Não pode ser muito pentecostal, né? Não, é falar, perguntar. Por exemplo, eu cheguei em lugar que eu acho que. Na verdade, você acredita, o segundo trabalho, quando eu tinha 19 anos. Eu tinha 17 para 18 anos. Foi o primeiro trabalho que eu fiz como capelão, eu nem sabia que ele era capelão. E eu fui dentro do hospital. Entendi. E olha o testemunho. Olha só. Quando eu fui lá, porque eu ouvi a voz de Deus pedindo para mim ir, a mulher que era no Hospital Penteado na época, e aí a mulher que permitiu entrar, passou 2, 3 anos, eu estava na clínica de recuperação quando eu fui trabalhar, o marido dela foi para a clínica pedir ajuda para ser tratado e ele foi tratado por nós, foi tratado por mim. Anos depois, a pessoa que abriu a porta para mim entrar dentro do hospital. Olha que coisa linda, testemunho. Depois ela, eu falei pra ela, ela abriu a oportunidade para mim entrar no hospital e anos depois ela precisou quando eu estava dentro de uma clínica de recuperação trabalhando. Nossa, olha só que coisa, né? Como algo ligou o outro assunto. É o cuidado. Então chegamos no hospital, eu não posso gritar, é perguntar, posso orar por você? Entendi. Posso ler uma palavra? Tudo pela permissão, né? Com a permissão e algo bem suave, uma fala bem calma, é muito diferente, porque eu sou muito explosivo às vezes, né? A minha eloquente. Forma, né? Sou eloquente? Não sou tão, não. Eu gosto de usar, depende do lugar. Ou do momento, né? Para cada lugar tem um cada ambiente. Lugar tem a... se eu for com uma academia, como eu sou professor bacharel em teologia, se eu for dar aula teológica, eu posso usar alguma linguagem, eu vou usar algo dentro daquele ambiente. Certo. Mas a gente tem aí que entra a ética, entra a saber como abordar. Aí é a abordagem. Como que eu vou abordar? Esse ambiente eu posso gritar? Não posso. Posso falar? Posso, não posso, dá, não dá. Não dá, tchau, obrigado, vou embora. Da mesma forma, abrindo parênteses, quando o senhor vai fazer uma visita, né? Não necessariamente ser um capelão formado, sim, mas pela ética, pela postura, é um pastor, pela reverência a Deus e no local onde você está, para não trazer um mau testemunho, para não trazer uma falsa aparência, sim, né? Você está representando Cristo, né? A pessoa está ali visitando de repente uma pessoa doente e ali chega lá, quer fazer parecendo que está num culto pentecostal, né? Sim. Uma vigília. Não pode, não é, né? Não tem como. Hoje também, para não esquecer, depois dessa questão da Covid-19, muitas coisas mudaram. Tem, por exemplo, a pessoa pensa que é só ir. Um avental, para entrar no hospital, um avental custa R$150. Aí deixa eu mudar um pouco aqui, falar sobre investimento. Que muitos querem fazer algo, mas não querem investir para aquilo que ele faz. Diz, não, eu fui chamado para isso. Tá bom, certo. Aí eu faço isso. Eu fiz isso com o pastor. Eu queria a farda, eu queria isso. Tá bom, então você vai vir aqui, o valor é esse. E não se tratava do valor. Ele falou que era o sonho da infância dele, mas ele veio, ele foi crente mesmo. Entendi. Ele saiu de uma cidade de mais de 400 km, de ônibus, mais de 6 horas de viagem, chegou, participou, ficou 2 dias conosco aqui, treinou e voltou para lá e está fazendo trabalho de rua, faz trabalho nas praças. Capelania lá. Capelania na cidade, lá, um coordenador nosso, pastor Hélio, de Jesus, eu posso falar aqui, hoje eu posso falar. E eu testei ele, isso é real, então você vai ter que fazer isso. Ele ficou trancado na igreja. A casa dele lá que ele ficou, onde ele teve que dormir, dentro da igreja. Nós arrumamos uma igreja onde foi o curso, tudo. Ele ficou dentro da igreja, passou pelo curso. Agora vamos enviar a documentação dele como coordenador, o distintivo dele, levanta tudo. Ele vai fazer casamento, formado juiz de paz e também formado como capelão e coordenador para preparar outras pessoas também. Então ele passou por um processo e investiu valores para isso. Certo. Porque tem que investir. Sim. Para poder acessar, tem uma roupa específica para entrar lá. Tem hoje, não vou levar óleo para ficar ungindo ninguém. Tem outra questão sobre isso. Uma abordagem diferenciada, não dá, né, para você chegar lá ungir todo mundo. Entendi. Não pode. Não dá também, você né? está no ambiente, porque senão você leva a doença também para sua casa. E nem dá também, né? Talvez uma doença lá que possa, uma bactéria, né? Sim. Aliás, pode ocorrer. Então, tudo isso tem que ter o cuidado. Então, para isso, curso, para isso, tem que ter as credenciais certas, tem que ter a formação certa, específica, para acessar esses ambientes. Da mesma forma, quando o senhor vai, por exemplo, no sistema prisional, essa farda, esse vestimento que o senhor está, o senhor vai dessa forma ou o senhor vai com outra veste? Eu vou de outra veste. Eu posso ter camiseta que vai escrito capelania. Certo. Só capelania. No hospital, como o senhor vai? Geralmente eu vou com uma roupa comum e eu vou por baixo e eu vou com um jaleco
um jaleco, como eu também uso como terapeuta, eu vou com um jaleco igual um enfermeiro. Certo. Só que aí vai com o logo nosso, tal, capelania. Entendi. Capelania, até porque quem tá que aí diferencia. Os corredores ali do hospital, aí a pessoa já vê lá, vê tá que o senhor tá trajado, identificado. Capelão, terapeuta. Pode ocorrer uma hora ali, não só para atender, como terapeuta, e pode ocorrer pessoas com algum transtorno, na hora eu posso, de alguma forma, orientá-los para ajudá-los naquele problema ali, até que às vezes chega um psicólogo, psiquiatra, a gente também pode ajudar em outros casos, no meu caso, né? Pela minha formação. Então, Entendi. ou não, só vou lá orar, ou vou lá levar uma mensagem, ou vou lá realmente auxiliar a pedido de uma família, que em muitos casos acontece isso, que eles não conseguem ter acesso, e nós, com formação, eu consigo ter acesso. E no caso do capelão, ele vai, por exemplo, num ambiente desse, ele vai porque ele sentiu de ir, ou ele vai porque ele é convidado a ir? Então, tem casos, eu tô falando, pode ocorrer, né? Como eu disse, ocorreu comigo que eu senti de ir num lugar. Certo. E eu fui, mas eu tenho documentação para isso. Entendi. Na minha época, aquele caso lá, chegou lá, mas antecipadamente o senhor se identificou? Se identifica, isso identifica. Ou então já foi chegando, já abriram as chego, portas? Vou me identificar, vou me apresentar, vou ver, tem que ver qual o ambiente, como que tá. Entendi. E aí, lógico, caso eu ver que tem uma resistência, tem um outro processo sobre isso, que se eu vejo que de alguma forma a pessoa está nos rejeitando porque somos cristãos, que acontece. Começa por aí, né? Aí eu aciono a diretoria do hospital, aciono a assistência social. Aconteceu vários casos, meus capelães me ligaram, tá acontecendo isso aqui, capelão, eu tô aqui, não consigo acessar, tô querendo entrar nesse lugar e não estão deixando. Mas você vê que é uma perseguição religiosa. Aí não. Entendi. Aí eu chamo até a polícia se precisar. Entendi. Aí não. Aí nós temos uma outra postura. Quando você percebe, identifica que é uma questão realmente que a pessoa está impedindo de você exercer o seu trabalho. Certo. Isso é um trabalho também. Só para dizer claro, não é só uma função meramente. É uma função eclesiástica reconhecida e que realmente pode ser exercida, lógico, como eu disse, da melhor forma, com educação, com ética e procurando da melhor forma conciliar ali as pessoas que estão ali envolvidas naquele eixo. Eu me lembro muito tempo, vamos pensar assim, numa década de 98, pessoas que iam para o hospital levavam a carteirinha da igreja, sim, assinada pelo pastor, né? Sim. E se apresentava ali na recepção e entrava, orava, fazia o que acontecia. Hoje já não é bem mais assim, né? As coisas já têm fechado de uma certa forma, até por uma questão de segurança, né? Também. Mas o senhor, hoje, os hospitais, esses lugares que aceitam o exercício, a entrada de um capelão, a capelania em si, eles fecharam as portas para esse segmento de só chegar lá com a carteirinha ou só para a capelania que entra nesse devido lugar? Hoje, só capelania. Hoje mudou muito. Isso está todos os hospitais assim? É os RI. Aí que entra de novo. A gente precisa entender qual é a RI daquele local que eu pretendo exercer um trabalho. Geralmente o que eu faço? Eu vou lá conhecer, vou falar com coordenadores, envio uma carta. Aí eles vão mandar o que pode, o que não pode. A gente precisa entender o porquê que não pode. Eles não colocam lá vamos dizer assim, uma lei ou uma ordem lá por colocar. É porque eles estão preservando tanto, primeiro, a instituição, como as pessoas que eles estão recebendo. Entendi. E quem vai estar trabalhando, vai estar atendendo lá. Então, existem as normas, as regras. Certo. Então, para isso, eu vou acessar um ambiente, geralmente eu procuro saber o que pode e o que não pode. Eu preciso saber, isso pode, por que não pode? Aí eu preciso me adaptar àquele sistema para poder cumprir o exercício ao qual eu me habilitei. Então hoje é formação, hoje os acessos não é simples. Esse porque é pesquisado. E tem que ter reconhecimento, né? Tem um monte de capelania. Eu sei que tem muitas capelanias sérias, conheço muitas delas. Eu me formei em 4, pelo menos, diferentes. Eu me formei pela Polícia Militar, eu me formei pela CNCG, Centro Nacional de Capelania, reconheci 10 países. Eu tenho várias formações nesses eixos. Eu fui em outros estados para isso, eu fui em outros municípios para ver, para entender, para poder saber os mecanismos.
E não é só chegar. E a gente não vai ficar, eu não preciso estar me enfeitando para isso. E nem adianta, porque imagina se eu chegar diante de uma autoridade da polícia militar, do exército, qualquer lugar, eles vão perceber, eles são treinados para isso. Já reconheço. Eles não precisam. Mas quando a capelania é séria, quando o trabalho é sério, não é sozinho. Por exemplo, eu não sou sozinho, eu tenho coordenadores, eu tenho instrutores, eu tenho uma equipe profissional, documentada, registrada, todo o manejo, além de todos os nossos diretores, coordenadores acima também de nós. Então, como disse aquele centurião, eu não sou homem sob autoridade. Quer dizer o seguinte, olha o que ele disse: eu não só tenho autoridade, eu tenho alguém acima de mim e abaixo de mim. E tem gente que só pensa nele, acha que ele é acima. Sempre acima de nós, sempre tem alguém maior que nós. Ou dele para baixo. Para dali para baixo. Não dele para cima. Por isso que ele falou para Jesus. Por que Jesus se agradou? Não foi porque ele falou de quem estava para baixo. É porque ele reconheceu Jesus acima dele. Isso. E também ele foi muito humilde. Sim. O exercício da fé de colocar um servo dele, ou um soldado, né, dele, mas era um soldado diferenciado, porque era lá da casa dele. Né? Capelania de novo. Aí já entrou a capelania. Ele não precisava cuidar daquele servo. Ele não precisava. Ele não precisava. Mas o coração dele era tão bom, e esse é o coração. É o coração que se doa pelo entregou. Outro. Ele foi além. Ele falou, vou além. Capelania, o meu professor, o primeiro professor, tá até aqui a Bíblia do Capelão, a primeira Bíblia do Capelão, é andar mostrar, a segunda milha. Andar a segunda milha, né? É você andar além, né? O meu professor Mickey Mas Pereira. E ele falava, o pessoal de casa, é andar a segunda milha, né? Contemplar? A Bíblia do Capelão, né? Bíblia de Sagrado, de auxílio, a capelania, edificação, visitação. O que tem de diferença nessa Bíblia em relação à famosa Almeida e Corrigida que todos os crentes gostam? Então, aqui o que ele usa a nova versão internacional, mas aqui tem muitas informações específicas sobre o trabalho, né? Do exercício do capelão, né? É um livro. Isso, mais um livro. É a Bíblia. E tem algumas informações específicas para o capelão. Na época eu recebi dele para a mentoria, né? Por exemplo, para entender aqui, ó, logo no começo aqui, ó, tá até aqui um nome. Ele é Gui Israel, uma bênção, saudade do meu professor, meu amigo, foi meu primeiro professor, né? Trabalha mais de 35 anos, um homem muito expressivo nessa área. Por exemplo, a capelania é assessoria espiritual especializada em priorizar uma bandeira, sem priorizar, aliás, uma bandeira religiosa ou interdenominacional. Ou seja, nós não valorizamos porque a bandeira... Não, a bandeira nossa é o reino, são vidas. Não é placa. É cuidar de pessoas. Não é a placa. Não é placa, não é CNPJ. Lógico que tem lá o CNPJ também, mas é cuidar de pessoas, apoio espiritual e psicológico para o encontro do sentido da vida. Eu vou levar o sentido de vida para aquela pessoa no hospital, no presídio, aonde ela estiver. É levar um sentido de vida, é aconselhamento, né? Uma frase dele que eu muito guardei no meu começo lá, ele falava assim: o teu trabalho tem que ser extensão do teu ministério. Entendi. Às vezes a pessoa está trabalhando em algo por causa do dinheiro. Ela tá lá e ela se para a vida dela. Ela parou a vida dela. Algum reconhecimento de outro. De outros. E o que ela precisava é fazer ela estar num lugar que ela possa estar trabalhando, mas ali ela é, de alguma forma, a pessoa que vai levar outros a ter a experiência que ela teve com Deus, lógico, dentro da sua medida. E ela levar a pessoa a ter um sentido de vida, mesmo no trabalho, no campo de trabalho, e às vezes sem falar nada. Como eu ouvi o testemunho desse homem aqui, ele esteve na nossa igreja lá falando sobre isso. Ele não precisava falar, mas as suas ações, que eu sempre falo, as suas ações vão valer mais do que palavras. E quando você tiver palavras, as suas palavras terão sentido por causa das suas ações. Existe uma forma que Deus trabalha, me fez lembrar. Muitas vezes a gente não precisa provar para o homem quem você é. Quando eu falo quem você é, não estou falando questão profissional, eu estou falando você, o teu pessoal, sabe? Sim. O seu interior. Você não precisa provar para ninguém o seu interior. Por quê? Quando você está na presença de Deus, é Ele que prova. É Ele que revela e Ele que mostra para o próximo quem você é. Se a gente for na Bíblia Sagrada, exemplos de vários líderes espirituais, desde Moisés, Josué e aí os profetas, passaram a conhecer Moisés pelas suas ações. Ou seja, Moisés não precisou falar que ele era de Deus, que ele tinha o cajado, que ele era o grande líder da nação, né, da saída do povo das mãos dos egípcios.
Então, ele não precisou entrar nesse campo de conversação. Simplesmente Deus, estando na vida de Moisés, revelou para aqueles tais, os incrédulos, ou até aqueles que estavam com dúvida, quem era realmente Moisés. E aí o povo foi começando a conhecer, realmente, olha, Moisés é de Deus. Né? A mesma coisa eu posso fazer um paralelo da questão, pastor, a capelania. A capelania que, peraí, tem um homem, uma mulher que está representando o reino nesse lugar, aonde não tem o reino. Sim, né? Isso mesmo. O sistema prisional, ali o hospitalar, social, a casa da Maria, a casa do Joãozinho, casas, né? lugares, sim, vamos fazer uma oração. Sim. Capelania é um exercício, não é exercício. Tem são tantos mecanismos, aí tem alguns, nós levamos alimento, levamos roupa, isso nós não precisamos mostrar, eu só coloquei porque são só vários eixos, pessoas né? de fora que não entendem mais, que não né? entende, olha lá, a casa do idoso, disso. Nós temos as pessoas que trabalham cada um dentro da sua medida. Entendi. Fundação Casa, as casas de recuperações, comunidades terapêuticas, nós temos hoje, graças a Deus, foi algo, como nós chamamos, uma virada de chave. Nós já exercíamos, mas fomos se aprofundando e vimos a importância de preparar. Ano passado, para a glória de Deus, eu quero agradecer o pastor André Bueno, tá? Um grande amigo aqui também da SAM, um grande amigo nosso. Pastor André Bueno, nós fizemos um trabalho muito forte, muito expressivo. Esse ano, querendo Deus, nós vamos voltar. Foram 2.000 capelães no ano passado. Passado em 300 cidades. 2.000 capelães. É bastante, hein? Então nós vamos ter esse trabalho esse ano, queremos formar mais, vai ter as renovações. Nesse caso é um curso básico, então tem uma renovação. Tem pessoas passando aqui. Tem ali é os cursos que nós tivemos lá. Isso. E teve muitos trabalhos mesmo. Muitos estão exercendo, muitos ainda estão para exercer, estão se identificando, que eu sempre falo para eles no curso, todas as palestras que eu lecionei esse ano, para a glória de Deus. Formamos mais de 50 juízes de paz, formamos mais de 80 terapeutas, formamos mais de 2.000 capelães, fora palestra, tudo. Ou seja, o nosso trabalho não parou, nós continuamos. Nós agora mesmo estamos falando sobre o trabalho, fora o livro, né? Nós lançamos esse ano. Isso, divulga o livro. Drogas, o mal desse século. Para quem não conhece. Né? O pastor Jânio, que na época lançou, e estava guardado esse projeto, e aí ele falou o nome para mim, me deu umas folhas do ano de 85, praticamente. E aí eu falei, pastor, esse trabalho, 2005, perdão, tá aqui, o que você quer fazer? Eu peguei o livro, comecei a ler, estava dentro da clínica de operação, que era coordenador também, e aí eu falei, olha, vou desenvolver esse livro aí. Como que a pessoa consegue adquirir esse livro? Ele pode entrar em contato conosco, depois nós vamos deixar aí, tem no meu Facebook, né, Rafael Moura, ou no Instagram, Capelão Rafael Moura. Nós vamos ter agora mesmo, nós estamos fazendo uma proposta de ativação no reino. É uma palestra, e essa palestra vai ter cerca de mais de 2 horas, online, e tem um certificado digital reconhecido. Vai levar esse livro. O livro custa R$ 24,99. Essa história tem mais de 20 anos. Pessoas saindo da Fundação Casa, das Cracolândia. Aqui nós falamos sobre tipos de tratamento, tipo de como que a pessoa pode, a família ou a pessoa, para buscar o tipo de tratamento que ela precisa. Temos mais 5 apostilas que nós entregamos também para essa pessoa, que é abordagem física, moral e social. Falamos sobre seminário de evangelismo e evangelização, metanoia, falamos sobre seitas e heresias. São 5 apostilas. Aí quem vier, um conteúdo bem vasto, são né? vários, muito profundo. São mais de R$200, daria mais de R$200. Tá por R$ 49,99. Quer dizer, o conteúdo é tão grande, tão vasto que só isso aqui é 20 anos. 20 anos de trabalho. 20 anos de escrita. Eu demorei agora para redigir ele, criar a capa. Aqui tá a capa antiga, aqui atrás tem a capa antiga. E aqui estão os nossos parceiros. Eu sou coordenador da Gruvec, está aqui a capelania da Federação Nacional, e um parceiro nosso. Nós demoramos 1 ano com a minha equipe para redigir, corrigir, fazer todas as normativas para lançar para relançar esse trabalho, que seria uma 2ª edição. Eu vendo como coautor, porque foi o pastor Jânio que lançou na época. Nós fizemos algumas adaptações, trazendo mais, porque pela época que foi lançado não tinha tanto questão científica, no sentido seguinte, não tinha tanto reconhecimento que era uma doença.
Então não é Entendi. demônio, é doença, tá? Demônio é outra coisa. Então é doença. As pessoas misturam as coisas, né? Hoje em Então dia. aí, e isso que a capelania também, eu não posso Ela misturar. distingue, né? Se é questão espiritual, se eu for como espiritual é uma coisa, como conselheiro é outra, como orientador é outra, como professor é outra. Eu tenho que saber, e aí a capelania tem essa arte que eu falo, você precisa saber discernir o ambiente para como você vai ter a sua postura. E automaticamente ela sabe que você é cristão. Eu não preciso falar, eu sou crente, eu sou isso, eu sou evangélico, eu não preciso. Eu preciso exercer o meu trabalho que eu acredito que funciona, que é necessário, que é levar amor, paz, alegria. E aí depois, se a pessoa quiser algo mais, eu vou levar o que precisa, que eu sei que ela vai precisar. É verdade. Mas eu não preciso forçar nada. Qual o problema antigamente? É forçar. Eu não preciso forçar, eu preciso levar algo de verdade. E se a pessoa sentir a vontade, aí nós introduzimos. Então nesse livro a gente fala sobre isso, fala sobre essas experiências, né? E levando informação para ajudar famílias e pessoas para sair das drogas ou para vencer de alguma forma a dependência química. Amém? É uma pena, vamos chegando ao fim do nosso programa. Já O passou. papo estava bom, o papo estava muito maravilhoso. Como eu costumo dizer aqui com o apóstolo Santo, papo santo, né? É um papo santo aqui, um diálogo do céu, né? E o Santo dá risada aqui, a gente entra aqui e fala, é um papo santo. Aqui nós falamos aqui um pouco de Deus, um pouco das experiências, aprendendo aqui com o pastor Moura, Rafael Moura, perdão, sobre essa questão de capelania, sobre a questão de alguns itens que ele falou de abordagem dentro de um segmento prisional, hospitalar, entendeu? E se você tem alguma dúvida, se você quer fazer esse curso, quer entender melhor o que significa isso, entre em contato, né, pastor, com as suas redes sociais. Pode entrar na rede social, né? Suas redes sociais, tanto no Facebook, Instagram, né? tem um canal também no YouTube, né? Tem bastante, também lá, tem palestras tem um conteúdo bom. Palestras gratuitas, a gente tem muitas palestras lá, temas muito importantes, e estamos trazendo novos materiais também. E se a pessoa quer ver o pastor Rafael Moura pessoalmente, é simples, irmão. É lá na igreja onde ele congrega. Também. Fica o convite aí, está lá nos cultos, né, pastor? Também. Lá juntamente com o nosso querido, amado pastor Jânio, né? Homem de Deus, amigo nosso, Sim. a qual nós estimamos e é bênção de Deus. Ele mandou saudações aqui para a produção, para a Sanils, para todos, que aqui nós estamos numa nova, nós estamos mudando de templo, então estamos trabalhando. Aquela correria. Tá uma mudança. Só Jesus. Começo de ano, ainda estamos mudando de templo, então estamos numa correria muito grande para inaugurar em breve o novo templo lá da igreja. E vai ser glória. Fez 12 anos a igreja do nosso setor ali da Alfeire 2, do Ministério Perus, né, o nosso ministério, ali na cidade de Perus mesmo, e eu sou co-pastor lá, mas também a gente tem essa demanda, que não é simples conciliar tudo, mas graças a Deus, Deus tem nos ajudado. E para a glória de Deus nós estamos continua ainda no mesmo endereço lá? Mesmo endereço. É a rua? Só vai mudar agora, bem do lado, porque é bem próximo. É a Rua do mesmo. Orco, né? É Rua do Orco 102. Rua do Orco 102. Perus. Fica ali o Ministério, a Assembleia de Deus, o Ministério Perus. Adelfiore 2, né? Adelfiore 2. Isso. Vai estar lá o pastor Rafael Moura, pastor Jânio. Quem não conhece, entra aí no YouTube, vê quem é o pastor Jânio, cantor, pastor, homem de Deus. Muito bênção bom. Do céu. Amém? Eu quero dar as considerações finais ao nosso querido pastor Rafael Moura. Fica à vontade, divulga os seus contatos, os locais a qual quem quer realmente investir na capelania. Sim, quem quiser investir tem que entrar em contato, que esse ano está bem concorrido, porque nós temos uma demanda muito grande, graças a Deus, por conta das pessoas que já se formaram. A gente vai continuar auxiliando, né, as pessoas que se formaram. Então, se você quiser, acesse a nossa rede social, nas páginas lá está o contato da nossa equipe para cursos, palestra, formação de juiz de paz, formações de capelães, palestras específicas da dependência química, alguém que precisa ser tratado, não sabe, a pessoa não quer tratamento, você não sabe como lidar, entre em contato conosco, também nós realizamos o atendimento terapêutico para auxiliar, seja homem ou mulher, para o tratamento da dependência química, bem também como tratamento para a família. Então nós estamos à disposição, a nossa equipe está pronto a servir, e esse é o lema da capelania, servir sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos que esteve conosco até aqui.
no nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, sempre aqui na Web TV Sun News. Programa esse para abençoar a tua vida, sempre trazendo algo dentro do universo cristão ou uma teologia sistemática para abençoar a tua vida. Marca aí na tua agenda, quarta-feira que vem estaremos aqui trazendo algo glorioso, abençoador para ti. Amém? Deus abençoe, pastor Rafael Moura, muito obrigado, muito honrado pela tua presença aqui conosco. Amém. E a paz também a todos os irmãos ali do ministério de Perus, ali o pastor Jânio, ao qual nós já mencionamos aqui, todos os irmãos ali, todos que fazem parte dessa obra. Só tenho que agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de vocês, por você atender esse humilde servo do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não esqueça, quarta-feira que vem, marca aí. Dá o seu like, compartilha essa obra, vamos disseminar a palavra de Deus para que o reino do Senhor seja cada vez mais engrandecido. Deus abençoe a todos e fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.